Fala, apostadores e apostadoras de todo o Brasil! Estamos aí para mais um vídeo aqui no nosso canal Bet14. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Heraldo e para quem já está aí familiarizado com o canal, sabe que toda segunda nós temos aí o nosso tradicional vídeo trazendo os resultados aí do fim de semana da Loteca. Concurso 908, que acreditem, acumulou de novo. Ninguém acerta esta Ninguém acerta, galera. Tá incrível isso. Sei lá, vai pra quanto? 4 milhões? Sei lá, vai pra perto de 4 milhões a Loteca no concurso 909. E, galera, vamos ver o que aconteceu aí pra ter acumulado de novo. Não sei o que tá acontecendo, a galera tá ruim demais. Eu não vi zebra nenhuma, galera. Vamos ver aqui. Vamos analisar jogo a jogo. Antes de mais nada, coloca nos comentários como que você foi, quantos pontos você fez. Lembrando que pra quem fez 13 pontos aí, o prêmio foi bom. Prêmio de 66 mil reais aí para cada ganhador aí de 13 pontos aí. E 14 não teve, então um prêmio aí estimulado aí em torno de 4 milhões mais ou menos para o próximo concurso. Tá incrível isso aí, galera, tá incrível. Mas vamos lá, vamos ver jogo a jogo o que aconteceu, teve zebra, não teve zebra. Aqui você já pode ver aqui no meu painel de jogos que eu errei 3 jogos, então eu fiz 11 pontos. Mas vamos lá, vamos ver cada jogo aqui, quais foram as zebras e quais não foram. Vamos lá, começando pelo jogo 1, Palmeiras e Fluminense. Eu fui seco no Palmeiras, acreditando aí na boa fase do Verdão. E o Fluminense, né, naquela história, é um time que tá lá em cima na tabela, um time bem organizado, mas não tem assim um grande elenco, né, galera? Não tem um grande elenco, né? E uma hora ia ter que começar a cair e agora o Fluminense vem aí realmente em queda. E o Palmeiras venceu aí até... O Fluminense fez um bom primeiro tempo, teve chance de sair na frente no placar, se eu não me engano teve até gol anulado, mas segundo tempo o Palmeiras foi beneficiado ali por um pênalti meio duvidoso e acabou saindo com 2-0, então aqui pegamos o ponto sem problema nenhum. Pro resultado da Loteca também eu acredito que a maioria foi no Palmeiras, então tá tudo certo. No jogo Ferroviário Jacuipense, pô, o pessoal pegou no meu pé porque eu não sabia falar o nome do time, mas também, pelo amor de Deus, né? Jacuipense. Minha opinião, esse jogo tinha uma tendência forte para empate, mas eu não, é difícil você jogar seco na Série C, né, galera? Então eu tinha que pender para algum dos lados. Pendi pro lado do time da casa, Ferroviário, mas o jogo acabou empatado mesmo, se eu não me engano foi 0-0. Então aqui, duplo bem empregado, pegamos esse ponto. No jogo 3 aqui, pô, aqui é brincadeira, hein, galera? O Santos totalmente, realmente desfigurado por conta da Covid, lesões. O time realmente muito desfigurado. Nem o goleiro do Santos era titular. Mas tinha Marinho, um jogador que faz muita diferença. Ele não marcou, mas jogou muita bola. O Marinho incomodou pra caramba. E o Internacional, né, do Abelão, né? Infelizmente, aí o Internacional em queda, né, também. Depois da saída do Kudê. Aí a diretoria ainda fez a besteira de contratar o Abelão, né? O Abel, infelizmente. O Abel, galera, o Abel tá naquela prateleira lá dos treinadores que já foram, né? Que já estão ultrapassados, galera. Não tem como. Luxemburgo, Abelão, já era, não dá. O conceito de futebol dos caras está muito, muito ultrapassado. E aí pegou o Inter, não conseguiu vencer o Santos totalmente desfigurado, né? O Santos passou por cima, 2-0. Olha o que o Abel falou para os jogadores, para motivar o jogador na entrada do segundo tempo. Lembrando que estava 0-0. O Inter, falou para os jogadores, o Inter é líder. Joguem como líder. Foi isso que ele falou. Ah, para, né? Ó. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. Tenho pena dos colorados. Infelizmente. Eu perdi esse ponto porque eu acreditei. Aliás, pelo contrário. Eu não acreditei que o Internacional fosse deixar escapar essa chance de vencer o Santos, mesmo estando na Vila Belmiro. O Santos totalmente desfigurado. E não conseguiu. Não conseguiu, mas não chegou nem perto de conseguir. 2-0 Santos, eu perdi esse ponto. Será que esse jogo aqui foi o culpado para fazer a Loteca acumular? Eu acredito que não. Acredito que teve muita gente aqui que protegeu essa vitória do Santos aqui também, né? Eu acredito que sim. Se eu tivesse mais uma chance de voltar no tempo e me dissesse, no jogo do Inter, gaste um duplo no jogo do Inter.
eu ainda colocaria duplo fechado no Inter. Eu não colocaria a vitória do Santos, porque realmente o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, e quando você tem uma equipe assim com tanto desfalque como o Santos tinha, o Santos que já não tem um grande elenco, não tem como a outra equipe, o Inter tinha que aproveitar, mas não aproveitou. Bola pra frente. Jogo 4. Jogo 4 aqui, o Sport Vasco, né? Aqui o Vasco venceu 2-0 também, sem muita dificuldade. O Vasco que vinha realmente precisando dessa vitória, né? Com o seu treinador novo ainda não tinha conseguido vencer no Brasileirão, venceu lá o Caracas da Venezuela na Sula, mas no Brasileirão ainda não. E aí venceu o Sport, que eu já... Bom, todo mundo sabe a minha opinião sobre o Sport, já teve até debate aqui com a nossa audiência aí sobre o Sport, o pessoal pegando no pé porque eu falava que o Sport era ruim, mas na minha opinião o Sport deve ficar ali entre 14º ou até ser rebaixado, para mim. Para mim o Sport é de 14º para baixo e vai brigar pelo rebaixamento. Vasco 2-0, vitória categórica, 2 gols do Cano. Pegamos esse ponto no triplo, então o triplo foi bem empregado aqui. Minha ideia, meu palpite principal era o seco no Vasco, se eu não me engano até falei no outro vídeo. Meu palpite é que o Vasco ganha o jogo, mas eu precisava proteger o empate, por ser duas equipes under, né? Duas equipes que fazem um jogo truncado, e a vitória do Sport, que o Sport costuma sempre conseguir marcar um golzinho e se fechar lá atrás, dessa vez não deu certo. No jogo 5, tivemos um jogo muito difícil de realmente prognóstico, que é Goiás e Atlético Paranaense. Eu gastei o triplo, mas deu a lógica, o Atlético Paranaense venceu, né? É a equipe mais qualificada, mesmo vindo aí numa má fase, engatou aí uma segunda vitória consecutiva e o Goiás realmente, acredito que já está rebaixado, é muito difícil, se eu não me engano o Goiás tem 18 partidas, 19, precisa vencer 15 para escapar, quer dizer, tem que fazer uma campanha de campeão, praticamente impossível, o Goiás é virtualmente já rebaixado, você veja bem, estamos aí no final do primeiro turno, aí, iniciando o segundo turno, e o Goiás já está rebaixado. No jogo 6, tivemos aqui 13 e Manaus. Esse jogo, galera, eu até falei pra vocês, cheirava empate esse jogo. Cheirava empate. Era muito equilibrado. Né? Um time que tinha uma defesa mais positiva, o outro tinha o ataque mais negativo, mais positivo. Então, tudo casava pro empate. E foi o que aconteceu. 1-1. Como eu falei, era um concurso assim de muita responsabilidade. E eu não poderia jogar seco nesse empate. Então eu reforcei no time da casa. Mas deu 1-1, deu empate mesmo. E foi bem empregado o duplo. Jogo 7, tivemos aqui Criciúma e Ituano. Aqui talvez um dos palpites mais convictos que eu fiz. Se você olhar lá nos 14 passado a limpo. Na vitória do Ituano. Eu só não fui seco no Ituano realmente porque, como eu falei, galera, ir seco na Série C é complicado. Então eu protegi aqui com o empate. Mas o Ituano... 2-0 no Criciúma, tranquilamente. O Criciúma realmente numa fase muito ruim, o Ituano numa crescente. Então pegamos esse ponto também. Até aqui, galera, nenhuma zebra, hein? Nenhuma zebra. Até aqui, nenhuma zebra. Até aqui, resultados normais. No jogo 8, tivemos Londrina e Brusque. Aqui o Londrina é muito forte dentro de casa. É muito forte. E o Brusque, apesar de ter uma boa equipe, tá lá nas lideranças da Série C, fora de casa ele... Né, vem dando uma tropeçada. E o Londrina conseguiu aí fazer o resultado. Então aqui era um jogo de difícil prognóstico, realmente. Eu acho que o triplo foi bem empregado. Pegamos o ponto. Também não acho que foi esse jogo que fez aqui acumular. Jogo 9, Corinthians e Atlético Mineiro. Meu vídeo foi seco no Atlético Mineiro. Acho que a intensidade que o Atlético Mineiro coloca no jogo é difícil para um time como o Corinthians aguentar. E o Corinthians até conseguiu fazer o seu golzinho lá no começo do jogo, deu ali uma assustada, mas no segundo tempo o Atlético veio naquele ritmo que ele costuma vir, e aí passou por cima, virou o jogo, pegamos esse ponto aqui também, o Atlético era favorito tranquilamente. Jogo 10, mais um favorito aí confirmando, Grêmio e Ceará. Eu falei para vocês observarem a escalação do Grêmio e a escalação do Ceará para ver se o Vina jogaria. Sem o Vina, o Ceará perde muito lá na frente, e o Grêmio veio aí realmente com maioria dos jogadores titulares. Ele não tinha titular, ele poupou a zaga titular, mas essa zaga que vem jogando com o David Braz, eu acho o David Braz um bom jogador, um zagueiro que além de ser um bom zagueiro, ele vai lá na frente, ele faz gol. Então eu considerei o Grêmio
como se estivesse com os titulares e fui seco no Grêmio, sem dúvida nenhuma, e o Grêmio realmente atropelou. Jogo 11, Fortaleza e São Paulo, esse jogo que eu errei por muito pouco. Né? Eu esperava que o Fortaleza fizesse um bom jogo e fez, Fortaleza saiu ganhando. Foi mais um jogo maluco, né? Fortaleza e São Paulo, eles já tiveram um 2-2 no Morumbi, um 3-3 lá em Fortaleza. E de novo, foi maluco de novo. Fortaleza saiu ganhando, o São Paulo empatou, Fortaleza virou, o São Paulo empatou de novo. E aí no finalzinho do jogo, o Luciano acertou um chute incrível de fora da área e fez o terceiro gol e me tirou esse ponto aqui. E eu tava esperançoso nos 13, eu tava bem esperançoso nos 13, quando aqui o Luciano me acertou esse chute e me tirou esse ponto. Foi triste. No jogo, não acho que esse resultado também tenha feito acumular. No jogo 12, Juventude e Sampaio Corrêa fizeram um baita jogo, hein? E realmente demonstraram o que eu falei aqui sobre esse jogo, que seria um jogo imprevisível. Né? São duas equipes que jogam futebol ofensivo, né? Até de se espantar o Juventude, que sempre, né, equipes do Sul são mais jogam mais na retranca, mas o Juventude também joga pra frente. O jogo foi 3-2, se eu não me engano, e o Sampaio venceu lá no Sul, incrível, a fase do Sampaio Corrêa é inacreditável, e eu considero que o triplo foi bem empregado. Talvez aqui possa ter quebrado um pouco a galera, mas quem perdeu o ponto aqui vacilou, porque o Sampaio não poderia ser desprezado aqui. É uma equipe que não poderia ser desprezada. E aqui o jogo 13, aqui o jogo que eu considero que tenha derrubado todo mundo, velho. Eu acho que qualquer um que fez jogo colocou o seco no Flamengo. Não imaginava que fosse perder ponto contra o Goianiense. E não tinha como perder. E não tinha. E teve falha do Léo Pereira no gol. E teve a pataquada que o seu Lincoln fez no final do jogo. Então, se vocês não viram, acompanhem. O gol que o Lincoln perdeu é algo inacreditável, é algo inaceitável. Um jogador profissional perdeu um gol, atuar com tanta displicência no lance como ele atuou. E se vocês repararem, a jogada do Flamengo que ocasionou esse lance do Lincoln é idêntica à jogada do gol de empate do Flamengo na final da Libertadores, o gol do Gabigol. Na jogada da Libertadores, o Bruno Henrique entra driblando para dentro e larga para o Arrascaeta na diagonal, o Arrascaeta cruza no segundo pau. Exatamente a mesma jogada, Vitinho entrou driblando pelo meio, Arrascaeta passou, recebeu a bola na linha de fundo, tocou no segundo pau, e aí quem estava lá? Lincoln, ele e a trave, ele e 7 metros e 35 de trave para fazer o gol. E ele perdeu o gol. Isso no finalzinho da partida, já acho que, se eu não me engano, estava já nos acréscimos. Seria a vitória do Flamengo. Eu tenho certeza que esse concurso não acumularia se o Lincoln fizesse aquele gol. O Flamengo era o mais seco da rodada, né, junto com o Grêmio, mas acredito que ainda era mais que o Grêmio. E acabou tropeçando. 1-1 jogo, esse jogo derrubou todo mundo. Me derrubou. Eu sinceramente não esperava realmente um tropeço do Flamengo nesse jogo. Mas aconteceu, o Atlético fez uma baita partida, né? O Atlético Goianiense, uma equipe que lá no começo eu dava como certa o rebaixamento, não, o Atlético, se continuar jogando assim, não cai, tem equipes jogando um pior futebol. No jogo 14 tivemos aqui um grande jogo, porém um jogo que passou um pouco, como que eu vou me expressar? Cuiabá e América estão na Copa do Brasil e nesse momento estão priorizando a Copa do Brasil. Então foi um jogo meio que esvaziado, as equipes com alguns desfalques, alguns jogadores poupados. E por esse motivo, eu imaginei que as equipes não iam se arriscar tanto. Né? E eu arrisquei o empate seco. Né? Foi o meu empate seco da rodada. O jogo foi 0-0, acabei pegando o ponto. Mas fiquei nos 11 realmente. Não acho que houve erro de avaliação, acho que foi tudo dentro do que eu imaginava. Né, eu fico puto quando eu cometo um erro de avaliação, sabe? Eu não admito realmente cometer um erro de avaliação. Mas acho que aqui tudo que aconteceu foi dentro do que pertence ao futebol, né? Como eu sempre falo para vocês, é muito difícil apostar na loteca ou fazer apostas esportivas no pré-live, aonde você precisa apostar antes do jogo começar. Porque você tem que imaginar, você tem que estudar a estatística das equipes, você tem que estudar a escalação das equipes, como ela vem para o jogo, se isso vai alterar no plano tático das equipes ou não.
você precisa imaginar um cenário para o jogo e você precisa que tudo isso aconteça do jeito que você imaginou e os gols saiam a seu favor. É complicado. Mas acredito que as análises foram bem feitas, né? Eu tô bastante contente com as análises aí, espero que tenha ajudado aí vocês de repente a pegar aí 13 pontos. Coloque aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram. E galera, é se preparar aí, a loteca continua acumulada, continua uma loucura e vamos para os 4 milhões. Vamos para os 4 milhões. Quinta-feira tem o vídeo dos 14 passado a limpo, né? Eu conto com vocês aí mais uma vez para deixar o seu like, para compartilhar aí nos grupos que vocês têm com a galera aí que gostam de apostas esportivas. E porque, olha, quinta-feira o bicho vai pegar a análise completa aí do campeonato. Deve vir com brasileiro Série A e Série B, não devemos ter tanta Série C. Vamos dar uma olhadinha aqui como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Acabou agora há pouco aqui, Bragantino 2, Botafogo 1. Esse placar aí o Bragantino fez de virada, né? Igualmente ao Bahia, que também venceu de virada a equipe do Coritiba. Se fosse na loteca, esses 2 jogos eram para estar na loteca. E olha, alguns resultados surpreendentes, né? Não está querendo abrir aqui o meu... Vamos tentar abrir uma nova janela aqui. Eu quero dar uma passadinha na classificação do Campeonato Brasileiro. A gente já dá uma vislumbrada aí no que teremos para a próxima rodada. Lembrando que meio de semana tem Copa do Brasil, galera. Meio de semana tem Copa do Brasil, quarta-feira. Eu pretendo fazer esse jogo ao vivo com vocês, hein? Eu estou tentando aí fazer esse jogo ao vivo com vocês para a gente tentar trabalhar aí nesse jogo Flamengo e São Paulo. Eu quero ver se consigo. Vamos lá, vamos buscar aqui Série A, já estava aqui, classificação. Vamos dar uma passadinha aqui no calendário da Série A. Bom, teremos aqui, ó, vai ter um jogo isolado na quarta, que é o Clássico dos Atléticos. Na quinta, Vasco e Fortaleza, que deve ser rodada atrasada. E aí a rodada do fim de semana. Bragantino e Bahia. Esse jogo é pedreira. O Bahia está numa fase interessante. O Bragantino também. É um jogo pedreira. Atlético Paranaense e Santos. Aqui eu acho que o Atlético não vai cometer o mesmo erro que o Inter. Se o Santos for realmente desfalcado, o Atlético jogando em casa deve fazer o dever de casa, deve vencer o Santos. Flamengo e Curitiba. Putz, de novo, mano. Será que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? Não sei, acho que aqui é da Flamengo, hein? Goiás e Palmeiras. Palmeiras não vai deixar escapar essa vitória contra o Lanterna. Ceará e Galo, outro jogo aí, olha, muitos favoritos essa rodada, hein, galera? São Paulo e Vasco, olha esse jogo aí, mano. São Paulo e Vasco. Botafogo e Fortaleza, jogo perigoso pro Botafogo. Inter e Fluminense, jogo perigoso pro Inter, hein? Jogo perigoso pro Inter, Fluminense. O Odair Helma conhece muito bem lá o time do Inter. Corinthians e Grêmio, cara, aí tem que ver, né? Corinthians e Grêmio sempre faz jogo 0x0. Pode colocar 0x0 aí que batata. E Sport e Atlético Goianiense aqui um jogo difícil. Mas acho que o Atlético Goianiense incomoda. Galera, ó, a rodada aí, muitos favoritos, hein? Muitos candidatos a zebra. Vamos ver um pouquinho a classificação, como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Quem briga pelo título? A briga pelo título aumentou, hein? Olha isso, galera. Olha isso. Se tu pegar ao rigor do Grêmio, o Grêmio é o 7º. Fluminense não briga, tá? Não tem time para brigar. Tem condições matemáticas? Tem, mas não tem time, não briga, não adianta. O torcedor do Fluminense pode ficar bravo comigo, mas não adianta, não tem time. Bahia também não, Sport muito menos. Corinthians, nada, daqui pra baixo já era. Não vejo ninguém aqui arrancando pra incomodar lá em cima, tá? Então isso aí já tá certo. Aqui é do 7, galera, aqui ó. Desses 7 aqui, eu tiro o Santos fora, né? O Santos tá aqui, o Grêmio vai passar o Santos logo. Então vamos tirar o Santos fora. É esses 6 aqui, ó. Título do Campeonato Brasileiro. Ou é Grêmio, Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Ó, vou tirar o Inter aqui, ó. O Inter aqui, ele tá aqui em cima, ele tá perto, mas não vai, cara. Com o Abelão não vai, cara. Mas tá aqui. Tá 2 pontos do líder. Então vamos colocar. São 6. Qual foi o campeonato que você teve um início de segundo turno com 6 equipes
em condições de vencer o Campeonato Brasileiro. Caraca, mano, esse campeonato aí tá muito bom. Pena os estádios vazios, né? A galera poderia estar acompanhando de perto. Olha a race do Palmeiras, olha a race do Grêmio. São as equipes que estão em alta. A race do São Paulo. Tá interessante, né, galera? Tá muito massa esse Campeonato Brasileiro. E aqui no rebaixamento, Goiás rebaixado. A situação do Botafogo e Curitiba é complicada, porque o time não tem reação. Atlético Paranaense reage, pra mim não cai. O Vasco tá ali, é difícil. O Vasco vai ter que brigar muito. O Bragantino acho que consegue, vai sofrer um pouco, mas acho que consegue. Goianiense também acho que vai sofrer um pouco, mas consegue. Ceará tem que tomar cuidado, mas acho que escapa ainda. Fortaleza também escapa. Corinthians está mais tranquilo. Sport, eu acho que se não tomar cuidado pode complicar. Mas Bahia já, acho que o Mano Menezes deve encaminhar o Bahia aí. Então o rebaixamento para mim aqui, ó, é esses 10. Então são 10 equipes brigando por 4 vagas do rebaixamento, né, para sair das 4. E 6 equipes aqui brigando pelo título. Baita campeonato. Galera, finalizando o vídeo então, galera, é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui. Deixa o like aí, comenta aí como que foi seus resultados aí no concurso 908. E não esquece aí, 909, 4 milhões. Um abraço para toda a galera aí que tem participado e até a próxima.